Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Guilherme Foig Júnior para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. No livro de Romanos, no capítulo 15, verso 1 a 4, nós lemos assim, que escreveu o apóstolo Paulo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Convido o secretário, vereador Douglas Emanuel Marchetti, para realizar a leitura das atas das sessões ordinária e solene anteriores. Boa noite a todos. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 22 de abril de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt, secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Foig Júnior, John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Gebauer, conforme folhas 18 do livro de presença, e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Fabrício da Castagni, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após as devidas alterações restou aprovada. Em seguida, o secretário realizou a leitura da pauta desta sessão ordinária. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. Por solicitação do presidente, o secretário efetuou a leitura dos documentos endereçados à Câmara que julgou necessário dar a devida publicidade. Adiante, o presidente comunicou que foram protocolizados na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 4 de 2014 e os projetos de lei ordinário número 12 e 16 de 2014, ambos de autoria do Poder Executivo. As cópias dos respectivos projetos foram distribuídos aos vereadores. Os projetos referidos seguiram para análise de Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O secretário fez a leitura do requerimento de autoria do vereador Valdemar Gebauer. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o secretário realizou a leitura do requerimento número 13 de 2014 e, na sequência, o presidente convidou para fazer uso da tribuna o presidente da Associação Renal Vida, Dr. Ian Robert Heffeld, o qual teve 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal. Após a palavra do autor do requerimento, o vereador Guilherme Foig Júnior, foi dada aos vereadores a oportunidade de fazer questionamentos. Adiante, o presidente comunicou que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 230 e 234 de 2014, que após serem lidas pelo secretário foram encaminhadas na forma solicitada. Passou-se aos pronunciamentos pessoais, onde estavam inscritos os vereadores Valdemar Gebauer, que após os cumprimentos iniciais falou sobre sua ida a Brasília, em especial da visita feita ao deputado federal Esperidião Amin. Em seguida, ressaltou a decoração do Parque Central de Timbó para a Páscoa, que foi muito bem visitado pela população, e parabenizou a Fundação Cultural e parceria com o CDL pelo grande evento.
comentou sobre a indicação de número 229 de sua autoria, que foi lida na sessão ordinária do dia 15 de abril. Ele lembrou que no dia 23 de abril se comemora o Dia Mundial do Escoteiro. O vereador Guilherme Vogt Jr., depois de ter feito os cumprimentos de praxe, falou sobre as indicações de sua autoria e, em seguida, fez a leitura da resposta ao requerimento número 20, também de sua autoria, e comentou sobre a mesma. Adiante, ressaltou que também esteve no Parque Central e parabenizou a Fundação Cultural pelo trabalho muito bem realizado em relação à decoração para a Páscoa no parque. Ao final, lamentou sobre a situação das calçadas existentes na Rua Bolívia. Nos pronunciamentos de lideranças, o vereador Guilherme Vogt Jr. dispensou os cumprimentos iniciais, continuou falando que irá a Florianópolis na próxima semana para tratar com o deputado estadual Ismael dos Santos assuntos relacionados ao Cine Teatro Municipal de Timbó, o qual se encontra com obras inacabadas. Foi aparteado pelos vereadores Fabrício da Castagni e Douglas Emanuel Marchetti. Adiante, sugeriu ao líder de governo que trouxesse esclarecimentos mais amplos acerca dos projetos para a finalização das obras no Cine Teatro. O vereador Marcelo Luiz Ferrari, após os costumeiros cumprimentos, falou sobre o embate que tratava do Cine Teatro Municipal e dos valores necessários para o término das obras da parte interna do prédio. Em seguida, lembrou-se da campanha das árvores frutíferas, realizada todos os anos através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Adiante, ressaltou sobre a Páscoa no Parque Central de Timbó, que contou com muita diversão e visita de diversas famílias, inclusive de municípios vizinhos. Ao final, falou sobre um CD gravado pelo vereador Guilherme Vogt Jr., que ganhou de presente. Na hora do dia, no primeiro item da pauta, estava o projeto de lei número 14 de 2014. A leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização foi feita pelo respectivo relator. Em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos. No segundo item da pauta estava o projeto de lei número 15 de 2014. A leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização foi feita pelo respectivo relator. Em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos. No terceiro item da pauta estava o projeto de lei complementar número 3 de 2014. A leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização foi feita pelo respectivo relator. Em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos. No quarto item da pauta estava a moção número 9 de 2014, que após a palavra do autor, vereador Rubens Borchardt, foi levada à votação e aprovado por 8 votos. Em seguida, os homenageados foram convidados para receberem a moção das mãos do respectivo autor e fizeram uso da palavra. Não havendo mais matéria a ser deliberada, o presidente convocou os nobres vereadores para a sessão solene de entrega do título de cidadão honorário de Timbó ao pastor Nelson Weingartner, e a ser realizado no dia 28 de abril, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão. Jorge Augusto Krieger, presidente, e Rubens Borchardt, vice-presidente, Douglas Emanuel Marchetti, secretário. Atas em discussão. Tem ata da sessão solene. Ata da terceira sessão solene da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 28 de abril de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt, secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Raimar Haddad, Rubens Borchardt e Valdemar Gebauer. A ausente o vereador Fabrício da Castagni, conforme folhas 19 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu início à sessão. Após ser composta a mesa, procedeu-se à execução do hino nacional. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do breve relato da história de vida do ilustre homenageado Sr. Nelson Weingartner. Na sequência, o presidente concedeu a palavra para os líderes de partido que fizeram seus pronunciamentos. Primeiramente, o vereador Valdemar Gebauer, líder de bancada do PP, realizou o discurso que segue na íntegra. Dando continuidade, foi concedida a palavra ao vereador Rubens Borchardt, líder de bancada do PT, cujo discurso segue na íntegra. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Guilherme Vogt Jr., líder de bancada do PSDB, que proferiu o seguinte discurso. Cumprimentou as autoridades, fez menção sobre a ausência do vereador Fabrício Dal Castagni. Adiante, parabenizou o pastor Nelson, citando o capítulo 33 e versículo 3 de Jeremias, onde busca-se o entendimento bíblico sobre uma atuação dentro dos preceitos como verdadeiro cristão. Também citou o capítulo 13 e os versos 1 a 4 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Pois nada adianta termos tudo e não termos o mais principal, que é o amor. E para finalizar, também citou o Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz que devemos guardar o que temos de bom com o Senhor, para que ninguém nos possa tomar a coroa que Deus nos preparou, principalmente pelas nossas diferenças.
O presidente concedeu a palavra ao prefeito municipal, Sr. Laércio Demerval Schuster Júnior, cujo discurso segue na íntegra. Na sequência, o presidente proferiu o discurso que segue na íntegra. Em seguida, foi concedida a palavra ao homenageado, o qual proferiu o discurso que segue na íntegra. O presidente, então, convidou a todos para acompanhar a execução do hino do município de Timbó. Ao final, o presidente convidou para a sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2014, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão solene. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Boschert, vice-presidente, Douglas Manuel Marquete, secretário. Atas em discussão. Não havendo observações, as atas estão aprovadas. O secretário fará a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da 13ª sessão ordinária de 29/4/2014. A apresentação de projetos. Projeto de lei número 17 de 2014. Altera o caput do artigo 80 da lei número 2506 de 22 de março de 2011. Projeto de lei número 18 de 2014. Dispõe sobre a denominação do complexo viário Rolando Miller e autoriza o chefe do Poder Executivo a contrair despesas para a confecção de um busto em homenagem ao senhor Rolando Miller, que será fixado no local e de outras providências. A apresentação de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 4 de 2014 autoriza a concessão gratuita de direito real de uso de bem público à Associação de Moradores do Bairro das Nações. Projeto de lei número 12 de 2014 regula a concessão de auxílio aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, em atuação no município de Timbó. Tribuna, Sr. Horst Sontag. Técnico em Segurança do Trabalho em atenção ao requerimento número 23 de 2014. Indicações de número 235 de 2014, de iniciativa do vereador Rubens Boschert. E indicação número 336 de 2014, de iniciativa do vereador Douglas Manuel Marquete. Gostaria de registrar a presença aqui dos suplentes de vereadores, Carlos Alberto Schroeder, e do suplente de vereador João Szymanski, também nosso amigo Carlos Adriano Krieger, popularito, a todos que nos assistem pela internet e que compareceram aqui nesta casa hoje. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópias do expediente do dia, bem como do relatório de despesas da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2014. Solicito a leitura pelo secretário dos documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos ser necessários dar a devida publicidade. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei número 17 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, e de número 18 de 2014, de autoria do Poder Executivo. As cópias dos respectivos projetos foram distribuídas aos senhores vereadores. Os projetos referidos seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sobre a mesa, pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei complementar número 4, 2014 e de lei número 12, 2014. Leitura dos pareceres pelo relator da comissão, vereador Douglas Emanuel Marquete. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 4 de 2014. Autoriza a concessão gratuita de direito real de uso de bem público à Associação de Moradores do Bairro das Nações. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior, relator, vereador Douglas Manuel Marquete, relatório. Trata-se de projeto de lei complementar que autoriza a concessão gratuita de uso de bem público à Associação de Moradores do Bairro das Nações, com a finalidade precípua de que a mesma promova no local atividades sociais, culturais e desportivas pelo prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 20. O respectivo projeto foi protocolizado na Secretaria Legislativa no dia 16 de abril do corrente, tendo sido despachado pelo presidente da mesa diretora a esta comissão no dia 22 de abril em sessão ordinária, conforme parágrafo 1º e 2º do artigo 122 do Regimento Interno, para a apreciação dos aspectos legais e constitucionais, tendo o mesmo seguido para a assessoria jurídica para a elaboração de parecer instrutivo. No dia 17 de abril, a presente comissão teve como pauta a proposição em sua reunião ordinária, exarando seu parecer que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação. A autonomia do município se manifesta pela possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, incluindo-se nesse rol o uso de bens públicos de forma privativa por particulares.
A Lei Orgânica Municipal de Timbó remete à competência da Câmara legislar, com a sanção do prefeito, sobre concessão e permissão de uso de bens públicos municipais, conforme inciso 7º do artigo 15. Analisando o conteúdo do projeto, verifica-se que a concessão gratuita de uso do bem público é a modalidade mais indicada, sendo este um instituto de direito administrativo à disposição da administração para o caso em tela, por ser dotado da estabilidade inerente a essa espécie de ajuste, inclusive por decorrência de fixação de um prazo determinado. Cabe ressaltar que os atos do administrador público estão adscritos aos princípios constantes no caput do artigo 37 da Constituição Federal, devendo atender ainda aos princípios da finalidade e do interesse público, de modo que o ato seja praticado exclusivamente para um fim de interesse público, por se tratar da concessão de uso gratuito para uma associação de moradores cuja finalidade é defender os interesses da comunidade local. Vislumbra-se, em um primeiro momento, a ocorrência do interesse público. Por fim, também se verifica que o imóvel a ser concedido se encontra na categoria dos bens dominicais, podendo, portanto, ser utilizado para tal fim, nos termos do artigo 101 do Código Civil. Conclusão, voto relator. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora declinados, este relator resolverá seu voto de forma favorável à tramitação da matéria. Este é o voto. Deliberação da comissão, votaram com o relator, aprovando parecer, vereador Rubens Bocha e vereador Raimar Haddad. Sala das comissões, em 17 de abril de 2014, Rubens Bocha, presidente, e Raimar Haddad, membro, Douglas Manuel Marchetti, relator. Projeto de Lei Ordinário número 12 de 2014 regula a concessão de auxílio aos médicos participantes do projeto Mais Médico para o Brasil em atuação no município de Timbó. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior, relator, vereador Douglas Manuel Marchetti, relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do prefeito que pretende regular a concessão de auxílio aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, que atuem no município de Timbó. Referido projeto foi protocolado na Secretaria Legislativa em 16 de abril do corrente ano, tendo sido despachado pelo presidente da mesa diretora a esta comissão no dia 22 de abril em sessão ordinária, conforme parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno, para a apreciação dos aspectos legais e constitucionais. Ato contínuo, o projeto foi encaminhado à assessoria jurídica para a elaboração de parecer. No dia 17 de abril, esta comissão teve como pauta o presente em sua reunião, exarando seu parecer que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação. No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende os preceitos da Lei Complementar Federal, número 95 de 1998, respeitando, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. Verifica-se, em um primeiro momento, que a matéria objeto da presente proposição é de interesse local, sendo, portanto, competente do município legislar sobre a mesma, nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal e do inciso 1º do artigo 10º da Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Lei Orgânica do Município dispõe sobre a competência do prefeito no que se refere à estruturação e à atribuição dos órgãos da administração pública municipal e infere-se constitucional e legítima iniciativa do Executivo para a proposição e análise. Estabelecida a competência legislativa do município, observa-se que, a rigor, o projeto em análise visa regular a concessão de auxílios aos médicos que atuem em Timbó por conta do projeto Mais Médicos para o Brasil, regulado pelas portarias número 23 de 2013, interministerial, número 1369, do Ministério da Saúde. Tal programa funciona em regime de cooperação entre a União e os municípios, no qual a remuneração dos profissionais, bem como sua seleção, é de responsabilidade da União. Já o custeio com a estadia, moradia, alimentação e deslocamento do profissional ficam a cargo dos municípios participantes. Cumpre ressaltar que as diretrizes para a concessão dos auxílios supra, bem como seus limites, estão presentes em portarias anterior referidas. Assim, se faz necessário a regulamentação da concessão dos auxílios em questão, de modo a garantir o cumprimento daquilo que é estabelecido pelo Programa Federal ao qual o município de Timbó aderiu. É importante salientar que os auxílios propostos no respectivo projeto importarão em ônus ao erário, razão pela qual a tramitação da proposição exige o cumprimento de requisitos previamente estabelecidos pela legislação aplicável ao caso. Nesse sentido, há que se observar o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem a apresentação da estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e declaração do ordenador da despesa e de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso concreto,
estando presente a estimativa de impacto financeiro do documento de folhas 20 dos autos, bem como a declaração firmada pelo ordenador de despesa de que as despesas para a criação da ação governamental estão de acordo com a LOA, LDO e o PPA, documento de folhas 21 dos autos. Vislumbra-se o preenchimento dos requisitos legais elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Deste modo, verifica-se que o projeto em questão está de acordo com os preceitos estatuídos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e pela legislação federal em vigor. Conclusão, voto relator. Em face do exposto, o relator desta comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 12 de 2014. Este é o voto. Deliberação da comissão, votar com o relator aprovando parecer, vereador Rubens Borchardt e Raimar Radatz. Sala das Comissões, 17 de abril de 2014, Rubens Borchardt, presidente, Raimar Radatz, membro, Douglas Manuel Marchetti, relator. Os projetos de lei referidos seguem para análise das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Defesa do Cidadão. Tribuna. Solicita ao secretário a leitura do requerimento 23/2014. Requerimento número 23/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento nos artigos 110 e 115, terceiro do regimento interno, seja submetido ao plenário após a deliberação seja efetuada expedição de convite para o senhor Horst Sontag, técnico em segurança do trabalho, para que compareça nesta Casa Legislativa em data a ser determinada. Justificação. Visa-se com o respectivo convite tê-lo nesta Casa Legislativa para explanar sobre as questões relativas à segurança dos servidores em seu ambiente de trabalho. Sala das Sessões, 18 de março de 2014, Jorge Augusto Krieger, vereador. Em atenção ao requerimento número 23/2014, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 18 de março, convido para fazer uso da tribuna o senhor Horst Sontag. Seja bem-vindo. O senhor dispõe de até 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal. E em seguida irá dispor de 10 minutos para responder aos questionamentos que eventualmente lhe sejam formulados pelos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento a mesa desta casa, nobres vereadores. É uma honra, como servidor público, poder participar de uma sessão dessa casa. É uma coisa que penso que todo mundo tem vontade de fazer, mas dificilmente se consegue. Quero cumprimentar a plateia, tantos amigos na plateia, não vou nominá-los pessoalmente, mas cumprimento a todos, cumprimento aos senhores telespectadores pela internet. O que me traz aqui essa noite, senhores, é falar um pouco sobre o Abril Verde. Tantas coisas, tantas cores apareceram já nesses últimos anos. Iniciou-se com o Outubro Rosa, combate ao câncer de mama. Em seguida apareceu o Novembro Azul, combate ao câncer de próstata, e tantos outros. E também agora temos o Abril Verde. É um movimento surgido no Paraná pelo Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho daquele estado, em virtude de o dia 28 de abril ser considerado a data comemorativa aos acidentados no trabalho. É uma data da Organização Internacional do Trabalho. Como todos os movimentos, este também surgiu de fatos reais e trágicos também, porque lá, 1960 e alguma coisa, que eu não lembro exatamente, 78 trabalhadores pereceram na explosão de uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Disso surgiu um movimento no Canadá, pedindo para que a Organização Internacional do Trabalho aceite essa data como comemorativa às pessoas vitimadas nos acidentes de trabalho, que, aliás, são muitos. Se nós olharmos algumas publicações,
dá para ver números estarrecedores. Por exemplo, eu trago alguns números apenas, não vou encher a casa com muitos números, apenas alguns só para olhar rapidinho. No mundo, acontece algo em torno de 317 milhões de mortes no trabalho ao ano. Gente, isso é um Brasil e meio de mortes no trabalho. No Brasil, nós temos algo em torno de 4.000 mortes por ano em consequência de acidentes de trabalho. 4.000 mortes, se nós olharmos isso por 365 dias, 11 trabalhadores por dia de trabalho. Mas temos que descontar algumas coisas. Temos 5 feriados nacionais. Temos os fins de semana que em si são considerados dias de descanso. Então sobrariam 256 dias para o trabalho. 256 dias, dividido por 4.000 mortes, isso seriam 15,625 mortos por dia de trabalho no Brasil. E assim nós temos números impressionantes. Um dado que eu tirei ontem de manhã, que é o dia comemorado pela Organização Internacional do Trabalho, do jornal A Notícia. Joinville registra 31 mortes por acidente de trabalho em 90 dias. Agora, 2014, 31 mortes em 3 meses. Quantas mortes Joinville vai enfrentar até o final do ano se nada for feito? O coordenador do Movida, que é o movimento Vida lá de Joinville, Sabino Busanello, destaca que Santa Catarina é um dos campeões nacionais em acidente de trabalho, com uma média de 7 mortes para cada 1.000 habitantes. Quer dizer, onde fica a responsabilidade? Onde fica o cuidado no dia do trabalho? Ou no trabalho, nem no nosso dia a dia. E é baseado nisso que foi criado o Abril Verde. Nós queremos, através desse movimento, conscientizar empregadores, empregados também. Porque não adianta o empregador dar o equipamento de proteção se o empregado não faz uso. Quantos acidentes que se observa na grande mídia, jornais, televisão, jornais escritos e tudo mais. Ah, mas o funcionário estava usando, por exemplo, agora na Arena Corinthians, o funcionário estava usando o cinto de segurança. Ok, concordo que tenha estado usando o cinto de segurança. Mas aí eu pergunto uma coisa, onde ele estava ancorado? Tinha a linha da vida acima dele, ou pelo menos na altura da cintura, ou o cinto de segurança dele estava preso no cinto da calça dele? Eu sempre faço a brincadeira dos 2 polegares. Eu, como empregado, eu tenho o direito de solicitar ao empregador o equipamento de proteção individual. O empregador tem o dever de me fornecer o equipamento adequado, certificado para o uso correto. Feito isso, vamos inverter a situação uma vez. O empregador cumpriu a parte dele. Ele tem o dever de cobrar de mim agora e eu tenho o direito e a obrigação. Aliás, ele tem o direito de cobrar de mim e eu tenho o dever e a obrigação de usar esse equipamento de proteção. E existem leis, NR6,
CLT. Números para mim não é o forte, mas em todos os casos existem leis que, se o funcionário não usar ou extraviar, ele pode sofrer penalidades. Então, também o empregado tem responsabilidades nisso ali. Observa-se muito, ou em algumas situações pelo menos, noticiários dizendo que existem trabalhos análogos à escravidão no Brasil. Sempre se pensa, norte, nordeste. Não é só para lá, pessoal. Aqui no sul também tem disso. E tem bastante. Tem bastante. Recentemente em Santa Catarina foi fechada uma empresa com trabalho análogo à escravidão. Então, são coisas que normalmente a grande mídia não traz para nós visualizarmos, para nós sentirmos a coisa toda. Vejam, senhores, quanta propaganda se vê sobre a dengue. Parafraseando o Adir dos Santos, lá do Sintespar, ele vive dizendo constantemente para nós, gente, tem tanta propaganda sobre dengue na televisão brasileira, mas não tem uma única propaganda sobre segurança no trabalho. Verdade. Não preciso nem dizer, assistam isso, assistam aquilo. É só ver na televisão. Sobre dengue, tem tanto. Não se sabe se realmente morrem tantas pessoas de dengue num ano quanto tem de acidentes de trabalho. Mortes de acidentes de trabalho. Vamos dizer apenas o seguinte, em 2012 as estatísticas oficiais mostraram algo em torno de 712 mil acidentes no trabalho no Brasil. Mas tem um pequeno detalhe, isso são estatísticas oficiais. Extraoficialmente existe muito mais, porque conversando com diversos prevencionistas, todos eles dizem que para cada CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, quem tem empresa sabe como é que é isso, para cada CAT emitida, 4 são omitidas. Então vamos dizer o seguinte, arredondando, 700 mil acidentes indicados oficialmente, temos então aproximadamente, dizendo assim, 2.800.000 acidentes no total. Para um país em desenvolvimento, até daria para tentar entender isso ali. Mas, e quando se fala, lei disso é para prevenir isso, lei daquilo é para prevenir aquilo, e assim vai. Quantas e quantas coisas são feitas para a prevenção do acidente de trabalho? E quando vai se ver, nada é feito. Só um detalhezinho, quantas pessoas morreram na construção dos estádios da Copa aqui no Brasil? Oficialmente, que eu saiba, são 5. Não sei de outros. Já está sendo preparada a Copa de 2022 em Dubai. 2022. 2 estádios em construção. Sabem quantas pessoas já morreram lá? Aproximadamente 2.000 pessoas. Alguém viu isso em alguma mídia, em algum noticiário? Eu acredito que não. Isso é contra-propaganda para a FIFA. 2.000 pessoas em 2 estádios. Mas o que acontece? São pessoas vindas da Malásia, Filipinas, Índia, é a mão de obra barata. Tá? Então, tudo bem. Morreram alguns ali. Morreram alguns. Mas, e daí? A vida humana não tem valor só por serem de países, desses países ali? É complicado, pessoal. Muito complicado ver situações assim. Voltando aqui à questão de Joinville, se nós olharmos, quando foi iniciada essa pesquisa deles, em 2007 eles tiveram 3 mortes no trabalho, em Joinville. Agora estão com 31 mortes, um percentual de
1000% de acréscimo. Tá? Então são coisas que normalmente não estamos acostumados a ver na grande mídia, porque fala de coisa ruim. Nós estamos acostumados a ver coisa bonita. Queremos ver espetáculo no futebol, queremos ver espetáculo no vôlei, queremos ver um show bonito. Queremos, claro. É a nossa vontade de ver só coisa boa. Aí outro diz assim, porque Deus quis. Será que Deus quer a desgraça do ser humano? A criação dele, será que ele quer ver a desgraça da criação dele? Eu acredito que não. Então, senhores, eu penso que nós, trabalhadores, também os empregadores, cada um tem a sua responsabilidade nisso ali. Cada um tem o seu meio de fazer a coisa acontecer. O empregado tem que cuidar da sua saúde, porque afinal de contas, se ele não está lá, quem vai cuidar da família dele? Para o empregador, o empregado é um número, não deixa de ter razão, porque afinal de contas, o empregador pôs a empresa dele para gerar dinheiro para ele. Ele está comprando a mão de obra de alguém, mas essa mão de obra tem que ser cuidada também. Ele tem grande responsabilidade no cuidado dessa mão de obra. De minha parte era isso, senhor presidente, mostrar um pouquinho do que é a segurança do trabalho. Eu fiquei num plano geral para mostrar pelo menos alguma coisa do que é a questão de segurança do trabalho. Abre espaço aos vereadores para eventuais questionamentos ao tribuno. Conceda a palavra ao vereador Valdemar Gebauer. Primeiramente, cumprimentar meu amigo tricolor, Horst Sonntag, companhia do seu filho, tricolor, líder do campeonato. Dizer que é uma grata satisfação tê-lo como funcionário da prefeitura e saber que você também não tem uma missão muito fácil, porque nós sabemos dos problemas que enfrentamos em todos os estabelecimentos do município e a sua missão também é árdua, além de ser responsável também pelo alistamento militar no nosso município. Eu queria fazer um questionamento com relação a se existe alguma associação de técnicos de segurança aqui em Timbó. E a segunda pergunta seria o que está sendo feito pelas empresas em termos de prevenção, se existe algum sindicato, alguma coisa assim que poderia agregar esse pessoal para padronizar a rotina. Não sei, todas as empresas têm rotinas, mas se existe assim algum conselho ou sindicato que norteia as empresas aqui no município de Timbó. Bem lembrado, amigo tricolor, tanto quanto o nosso presidente também tricolor, né? Então, mas não temos um sindicato aqui em Timbó, não temos uma associação. Na realidade, existe o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho. No estado de Santa Catarina, eu sou signatário, faço parte da diretoria desse sindicato. Em Timbó, vamos dizer assim, num lampejo, eu comecei a mexer um pouco com isso ano passado, por ocasião do Dia do Técnico em Segurança do Trabalho, dia 27 de novembro, eu consegui reunir dos 40 profissionais de segurança que trabalham em Timbó, eu consegui reunir pelo menos 10, tá? É um grupo fantástico, foi-nos cedido um espaço na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Quanto a um conselho, quanto ao que está sendo feito, as empresas cumprem a sua parte. De alguma maneira, não dá para dizer assim, todas estão completamente corretas, porque hoje em dia, com a legislação mudando a cada instante, os senhores sabem que é complicado. Agora você diz, não, estou 100% certo. Daqui a pouco alguém diz, mudou a lei,
você já não está mais 100% certo. Mas as empresas timboenses, pelo que se tem observado, estão trabalhando com todo carinho na questão do trabalhador, no cuidado com o trabalhador. Em todos os lugares tem coisas a melhorar, não resta dúvida, né? Na nossa casa, em casa, na nossa situação, no nosso dia a dia, temos que cuidar com a nossa segurança, porque veja o seguinte, se estamos em casa preparando no domingo aquele churrasco, quais são os cuidados que temos que ter? De repente, o álcool que nós estamos colocando na churrasqueira, e vocês sabem que o álcool ele é muitas vezes incolor, é uma combustão forte. De repente, apagou fogo, vai com a garrafinha, pronto, já vai tudo pelos ares. Estou em negociações com estamos em negociações com a Cinvi para a criação do Núcleo da Segurança do Trabalho no município de Timbó. O que visa isso ali? É tentar trazer os empresários, reunir os empresários e discutir mais de perto a segurança do trabalho. Uma coisa que tem chamado a atenção nos grupos das redes sociais onde eu participo, muita gente pedindo estágio. Pô, estou me formando e preciso de estágio. As empresas dizem, eu preciso contratar, mas eu quero com experiência. Aí vem a questão. Um está precisando da mão de obra, o outro está precisando do aperfeiçoamento. Onde dá para fazer o aperfeiçoamento? No local de trabalho. Tá? Então, eu não sei o que daria para fazer, isso é questão de realmente negociar, conversar, nada de imposições, para saber a possibilidade de dizer assim, vamos começar a empregar estagiários. Existe a lei do estagiário desde 2008. Tá? Estagiários têm direito à lei, têm direitos, lógico, tem aquelas empresas que dizem assim, é estágio obrigatório, então eu não pago, você vai ter que cumprir o seu estágio obrigatório e eu não pago. Sem problema, eu quando me formei em técnico de segurança do trabalho, eu também não recebi pago. A única coisa que eu ganhei era o almoço na empresa. Não vi dinheiro disso ali. Não vi problema nenhum nisso. Eu, pelo menos, consegui fazer o meu estágio, consegui me aperfeiçoar. Entende? Então, são essas coisas que estamos tentando fazer junto à Cinvi. Existe alguma orientação ou alguma fiscalização por parte da subdelegacia do Ministério do Trabalho de Blumenau ainda? Ou cada órgão tem, cada classe tem alguma fiscalização específica? A fiscalização na questão do trabalho é pela Delegacia Regional do Trabalho, que isso agora mudou de nome, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, é feita pela Superintendência de Blumenau. Existe também o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que também faz as fiscalizações nos ambientes de trabalho. Inclusive, o pessoal esteve em Timbó semana passada, parece que fizeram algumas notificações, vão voltar. Então, sempre quando tem dificuldade em alguma situação nas empresas, eu tenho diversos contatos pelo Brasil afora, com muitos técnicos de segurança, eles vêm, primeira pergunta deles, quanto tempo você está formado? Pô, quando eu informo 7 anos da minha formatura, o pessoal diz, então eu pelo menos posso perguntar algumas coisas. Eu não me incomodo em responder a ninguém. Eu respondo com todo prazer. Eu estou com dificuldade assim na minha empresa, o que eu posso fazer? Pois não sei o que, N situações e dificuldades. Eu digo, faz o seguinte, para poder te dar uma definição exata do que você precisa, eu precisaria estar em loco. Mas muitas vezes, para eu me deslocar daqui a São Paulo, daqui a Belo Horizonte, daqui ao Pará ou ao Rio Grande do Sul, é complicado, eu também tenho meu trabalho. Então eu oriento da seguinte maneira, pega o pessoal da DRT ou SRTE, Superintendência Regional do Trabalho, procure o pessoal do CEREST. Se você for dizer para eles,
eu tenho problema na minha empresa, eu quero me adequar, eles vão lá e vão orientar, eles não vão querer autuar, eles não vão multar. Tá? No máximo, eles vão dar prazos para você, para fazer o tal do TAC, Termo de Ajuste de Conduta. É assim aqui na nossa região também. Tá? Esse pessoal, infelizmente, eles estão com a mão de obra super escassa, porque a SRT, tá? A antiga Delegacia Regional do Trabalho, eles trabalham, se não me falha a memória, a partir de Gaspar até Alto Vale, Itaió, aquela região toda, com 3 pessoas. 3 pessoas, gente. Isso é humanamente impossível alcançar tudo. Eles não conseguem nem atender todas as denúncias que são feitas. Em 2010, eu tive um trabalho para fazer de um curso que eu fiz, pesquisei em Timbó, 2010, 1.181 empresas. Em 2010. Tá? Agora, imaginem, na época, acredito que Timbó tinha 35 mil habitantes, 36 que seja. Agora, pense em Blumenau, 350 mil habitantes. Tá? Onde vai parar isso ali? Outro dia eu assisti um workshop de uma empresa trazendo modelos diferentes de andaimes para montar estádios da Copa, onde o pessoal dizia que na Alemanha tem uma região com muitos trabalhadores, eles têm um fiscal do trabalho para cada 6 mil trabalhadores. Quantos precisaria ter em Timbó? Entende? Pessoal para fiscalizar tem. O que tem é falta de mão de obra. Quer dizer, o pessoal tem muito pouco. Falta muito mais fiscais para fiscalizar isso tudo. Fico satisfeito, Horst. Parabéns pelo teu trabalho e Obrigado. pela explanação também. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcelo Luiz Ferrari. Boa noite, Horst. Parabéns pela tua explanação, importante a data. É um assunto que nós podíamos conversar aqui, eu acho que até amanhã, trocando ideias. Até foi tema da minha especialização em Direito do Trabalho. O trabalho de curso meu foi sobre a responsabilidade civil das empresas nos acidentes do trabalho. Então, estudei algo a respeito também. As perguntas do Gebauer foram boas também sobre o núcleo. Você havia nos procurado no sindicato no ano passado também, trazendo a ideia de reunir os técnicos de segurança em Timbó, que é muito importante aqui, e não é uma importância só do trabalhador, é uma importância também que o dono da empresa tem que se ater a alguns detalhes, porque a responsabilidade civil é muito grande de quem produz essa mão de obra, de quem contrata essa mão de obra. Então, qualquer acidente do trabalho hoje pode levar uma empresa de menor porte à falência, desde que não cumpridas. Quanto ao número de leis, as leis são suficientes, mas, como você bem colocou, há pouca fiscalização. Os números do Horst são corretos, são 3 fiscais de Gaspar até o Alto Vale Itajaí, desde Jaraguá do Sul. Então, para termos uma ideia, na área nossa da metalurgia, nós temos cerca de 6 mil trabalhadores aqui em Timbó, e nós temos um fiscal para toda, um fiscal só que faz a área metalúrgica, que faz toda essa região. O ano passado ficamos com um fiscal só na Superintendência do Trabalho, porque os outros 2 estavam de férias, e um estava de férias e o outro estava adoecido. Então, são situações bastante complicadas. Nem sempre a denúncia que chega ao Ministério do Trabalho, ao fiscal do trabalho, é uma denúncia incerta ou uma denúncia para prejudicar alguém. Geralmente são denúncias formuladas por sindicatos, denúncias que têm base legal e importância na vida também do trabalhador. Ainda mais com esse aquecimento, principalmente da construção civil, que tem aumentado muito o número de obras, e a maioria desses acidentes são nesse setor. Por isso que os 2 fiscais que estão trabalhando agora em 3 novamente, 2 desses fiscais estão juntamente com o Sereste, o Movida lá de Joinville também é importante, um grupo importante que se preocupa com essa situação, e tem trazido também o debate junto com o INSS. Então, o nosso INSS de Timbó hoje conta com uma assistente social, que é bastante importante também nas palestras de reabilitação do acidentado e assim por diante. Então, como falei, o tema é bastante importante.
sobre as CATs também, muitas das pessoas não fazem, muitos dos trabalhadores não querem, e alguns dos empresários não o fazem em virtude do seguro acidente de trabalho, no qual vai aumentar o percentual de arrecadação dele, de pagamento da guia do INSS. Então é tudo bastante complexo, não é simplesmente fazer a denúncia ou simplesmente fazer a CAT, mas envolve, você sabe muito bem disso, envolve várias situações, principalmente do cumprimento de legislação. Então, fazer cumprir a lei, eu acho que nós já estamos fartos de lei. Há muitas leis e nós não temos mais como fiscalizar. Esse é um dos principais problemas. O governo, um exemplo, é o Sindicato da Construção Civil de Blumenau, que abrange a nossa região aqui, Timbó também. Ele tem o poder de fiscalização. Então, os diretores do sindicato, funcionários do sindicato, junto com o Sereste, que geralmente são representantes dos sindicatos, eles podem entrar na empresa, eles podem fiscalizar uma obra que está sendo executada na construção civil, mas não é todos os sindicatos que possuem essa prerrogativa. Eles conseguiram, através de acordo, através de convenção coletiva de trabalho. Nós, por exemplo, não podemos. Nós temos o papel de fazer a divulgação ou tentar negociar diretamente com a empresa, e, em último caso, fazer a denúncia no Ministério do Trabalho. A denúncia a gente utiliza sempre como último caso, porque realmente, se houver qualquer problema, a multa é administrativa. Primeiro passo. Então, se a empresa já está em dificuldade, você pede uma fiscalização, o fiscal vai lá e multa administrativamente. A multa administrativa quer dizer o quê? Que aquele valor que a empresa paga não é revertido ao trabalhador, e sim é revertido ao FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, se a empresa já estava em dificuldade, piorou mais ainda. Então, eu acho que o diálogo, porque diz que é importante o trabalho do técnico de segurança, o trabalho se for a intenção essa de criar o núcleo da CINV, que já possuem vários núcleos, né, que é importante também. Então, a legislação existe, é bastante complexa, né, todas as NRs, para vocês que são técnicos de segurança, cumprir. São 36, 36, estão vindo mais 2 por aí. Então, o ano passado teve a convenção das prensas também, na qual os fiscais vieram para Timbó, interditaram empresas importantes de Blumenau também, tudo pela vida do trabalhador. Aqui a gente está ainda um pouquinho distante dos níveis altos de acidente, ocorrem sim, alguns deles, como você colocou, alguns desses acidentes não são informados, justamente pelo seguro do acidente de trabalho, mas nós temos várias regiões em expansão, principalmente na construção civil, onde ocorre e ocorre com bastante frequência. Então, parabéns, Hortz, o que depender do nosso sindicato, também a gente está à disposição de vocês. Parabéns pela explanação. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Guilherme Foi Júnior. Boa noite, Horst. Eu não tenho muito o que perguntar, na verdade, não tenho questionamentos, mesmo porque Gebauer já o fez, né, com muita propriedade. E mais uma aula o vereador Marcelo também com muita propriedade já nos deu, mesmo porque é da área do Marcelo, né? O Marcelo entende muito essa questão. Então quero parabenizá-los, os dois vereadores, pela indagação e pelas a própria resposta que também já o Marcelo deu. Ontem à noite, e até após a sessão solene que nós tivemos, eu fui parabenizado pelos meus questionamentos, ou melhor, pelo meu pronunciamento na área eclesiástica. E eu quero fazer hoje aos dois, porque realmente foi muito profundamente. E para ti também, Rocha, porque eu tenho acompanhado desde o início, quando você assumiu essa questão aqui no nosso município, e sei da tua luta, o quanto tu lutou para chegar onde tu chegou até esse momento. Então, só tenho que te parabenizar pelo trabalho que tu vens exercendo à frente desse tão importante setor que é a área de segurança no nosso município. Então, só te parabenizar por isso. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, senhor Horst. Também quero lhe cumprimentar e lhe parabenizar também pelo empenho diante dessa sua participação na segurança do trabalho. Vejo que não só é uma preocupação, mas é um amor também pelo trabalho, e isso é imprescindível. Acho que as pessoas têm o amor no que façam, e o senhor dá para se perceber que o senhor ama o que faz, e isso é importantíssimo para colaborar
principalmente com essa questão de prevenção de acidentes no trabalho, que é o tema principal. Eu encaminhei no ano passado, inclusive tive contato com o senhor, ao Poder Executivo, a solicitação de um projeto para que criasse na cidade de Timbó a Semana de Prevenção a Acidente de Trabalho, cujo até um nome CEPATIM, né, abrangendo não só a iniciativa privada, mas também o setor público municipal, para que sejam feitas aí diversas atividades, palestras, enfim, para que se motivassem as pessoas e levassem as pessoas a se precaver com relação ao acidente, porque nós temos visto muito, inclusive no nosso município, a gente transita muito e vê muitas obras, e a gente vê, infelizmente, a falta de segurança realmente por parte não só do empregador, mas muitas vezes por parte do próprio empregado, que acaba não utilizando os equipamentos de segurança e, infelizmente, são vítimas de acidente do trabalho. Recentemente, eu, inclusive, tive um amigo que acabou caindo de um telhado, por estar fazendo um serviço no telhado, acabou caindo por não estar utilizando o equipamento de segurança. Então, a gente vê aí um ato de irresponsabilidade tamanho que acaba, às vezes, destruindo famílias. E, devido a isso, a gente precisa, sim, motivar as pessoas para que tenham um maior comprometimento neste sentido e para que utilizem. O equipamento de segurança foi feito para utilizar, utilize. É a mesma coisa o automóvel, o carro tem o cinto de segurança, utilize o cinto de segurança. Não tem o cinto de segurança, infelizmente, acaba muitas vezes perdendo a vida. E nesse sentido, estarei encaminhando novamente ao Poder Executivo, estarei conversando com o prefeito Laércio, vendo a possibilidade para nós criarmos no nosso município a Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho, envolvendo aí todas as empresas, o poder público, municipal, enfim, para que a gente crie uma campanha aí, não só de motivação, não é bem a palavra motivacional, mas uma campanha para que façam com que as pessoas vejam a importância do equipamento de segurança e da prevenção do acidente no trabalho, que por muitas vezes a pessoa acredita que está ali no trabalho, enfim, ela se acha capaz de fazer o serviço e não vê o risco que corre mediante aquela função que ela está inerente. Então, mediante a isso, a gente vai encaminhar novamente, estarei encaminhando novamente essa indicação, vendo a possibilidade de nós criarmos essa Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho na cidade de Timbó, cujo nome aqui é sugerido, CEPATIM, para dar, então, uma oportunidade, não só ao senhor, mas para toda essa classe que envolve as CIPAs, né, das empresas, para que promovam aí um evento, para que a gente tenha, então, essa motivação, ou seja, a gente leve ao conhecimento das pessoas o maior conhecimento na questão de prevenção, para poder colaborar com essa classe. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite, eu queria só fazer uma colocação rápida, assim, que quando se fala em segurança, normalmente se pensa em segurança no trabalho. Aliás, a noite toda aqui foi praticamente toda a insegurança do trabalho. Mas lembrei de um detalhezinho pequenininho. A presidente Dilma, em 2012, sancionou a Lei 12.645, que ela dedica o dia 10 de outubro ao Dia de Segurança nas escolas. Em 2012, eu tive a oportunidade de correr as 6 escolas municipais. As turmas das 7ª e 8ª séries, é assim que se define ainda, 7ª e 8ª séries, então, fazendo esse trabalho. Como esses jovens, adolescentes, ainda não estão em idade de trabalho, qual foi o enfoque? Trânsito. Casa, escola, corredores na escola. Normalmente esses corredores são lisos e o pessoal corre para lá e para cá. Corre para lá e para cá, de repente alguém cai, quebra um braço, quebra uma perna. No trânsito a mesma coisa, a criança sai de casa ou para o trabalho, o marido sai de casa, deixa a família em casa inteira. Quem de vocês, plateia, telespectadores, prezada mesa da casa, quem de vocês gostaria de receber uma informação dizendo assim, seu marido ou seu filho está no hospital com um braço quebrado ou uma perna quebrada por um acidente no trabalho ou na estrada? Ninguém. Então, ali já vem uma preocupação da presidente, embora tardiamente, porque eu pensei, na época que o presidente Lula
ascendeu ao cargo de presidente, como ele também sofreu um acidente, perdeu um dedo, imaginava-se que pudesse ser guindado com mais ênfase a segurança. Infelizmente não foi. Tá? São movimentos pequenos que acontecem, mas pelo visto parou por aí. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais questionamentos, concedo a palavra ao senhor Horst para suas considerações finais. Eu agradeço essa casa, ao presidente, pela indicação feita, pela acolhida, e me coloco à disposição, senhores, para sempre que necessário for. Estou na casa ao lado, como se diz, estou na prefeitura. Então, cada vez que houver um questionamento na área de segurança, cada vez que houver uma demanda na área de segurança, eu me coloco à disposição para estar ao seu lado e tentar resolver da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigado, senhor Horst. A Câmara Municipal agradece a presença. Retomando os trabalhos, comunico que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 235 e 236 de 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 235 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado solicita a vossa excelência seja noticiado ao plenário encaminhada a cópia da presente indicação, excelentíssimo prefeito municipal sugerindo que segue que o Poder Público Municipal verifique junto ao setor competente a possibilidade de construir um portal na entrada do município de Timbó, na rodovia estadual SC 477. Sala das sessões, 29 de abril de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 236 de 2014, que seja instalado um abrigo de ônibus na rua Frederico Schumann, bairro Pomeranos, nas imediações da Escola Municipal Erwin Prade. Sala das sessões, 29 de abril de 2014, Dores Manuel Marchetti, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Valdemar Gebauer. Cumprimentando o senhor presidente, nobres membros da mesa diretiva, meus caros pares vereadores, suplente vereador Carlos Adriano Krieger, ao Ito, o João Chimansky e ao Xeridinho, que já se ausentou. Nobres colegas funcionários da casa, internautas, distinta plateia. Inicialmente eu quero agradecer ao presidente e os funcionários da casa pela brilhante noite que nós vivemos ontem, na sessão solene em homenagem ao pastor Nelson Wenger. Foi uma noite memorável para Timbó, uma noite histórica, como disse o vereador Rubens, que também foi autor da indicação, do projeto, aliás, e pelos questionamentos e pelos comentários posteriores, a Câmara de Timbó está de parabéns por ter lembrado deste nome tão importante na nossa comunidade, da nossa cidade. E como mesmo o pastor disse, agora eu me sinto como filho de Timbó mesmo. Estando 37 anos em Timbó, agora ele se acha como cidadão timboense. Também nesse final de semana nós tivemos vários eventos importantes. Foi a festa da Comunidade Evangélica Luterana Cristo Bom Pastor, com um público fantástico, muito bem prestigiado. O prefeito esteve no culto também, e com a sua esposa, o vice-prefeito também esteve, e eu creio que alguns vereadores também estiveram presentes lá. Também, no domingo, nós tivemos no Café dos Escoteiros, sob a batuta do nosso suplente vereador Ito. Eu fiquei impressionado da maneira como os escoteiros do Grupo Alexandre Repke, coordenados pelo Ito, sabiamente, as questões que foram colocadas lá, tipo de uma gincana, foi uma verdadeira aula de conhecimentos. Da maneira como o Ito soube conduzir
a premiação, quem acertava ganhava um prêmio. Então, eu acho que foi de suma importância, porque além de ser um café beneficente, é uma verdadeira aula de conhecimento também. Já estive no ano passado, esse ano fui novamente, e pode ter certeza que quem participou saiu lá de uma maneira bastante gratificada. Também, na sexta-feira, teve início a 25ª Olimpíada de Empresas. Nós temos mais de 40 empresas participando e foi realizado no Parque Central e foi muito bem prestigiado pelas empresas de Timbó. São mais de 40 empresas que estão participando e uma homenagem ao frigorífico Guesa, na pessoa do senhor Conrado Guesa, que lá esteve, também usou a palavra. Foi muito bem prestigiado e também com a presença de vereadores. Esteve lá o Jorge, o Douglas e o Raimar, que estiveram presentes lá conosco na abertura da Olimpíada. E com muita alegria, nós registramos, durante a semana, os Jogos da Terceira Idade. E Timbó deu um banho. Tirou o primeiro lugar em truco masculino e feminino, primeiro lugar em dominó masculino e feminino, primeiro lugar no bolão 23 masculino e feminino, primeiro lugar na bocha feminina e primeiro lugar na dança coreográfica e segundo lugar na bocha masculina. Então, na verdade, os nossos jovens atletas da terceira idade deram um banho na cidade de Indaial. Fizeram barba e bigode. E estarão participando dos 7º Jogos abertos da terceira idade estadual na cidade de Canoinhas, do dia 12 a 17 de maio. Então, 56 pessoas vão participar, entre a direção da Fundação Municipal de Esportes e a Secretaria da Assistência Social. Parabéns a essas equipes que participaram e também a Fundação e a Secretaria da Assistência Social que esteve envolvido. Nós deixamos um lembrete para todos os vereadores para divulgarem o calendário das inscrições do Programa de Habitação Popular. Ainda continua, a secretária Deise vai fazer um balanço no final das inscrições, depois do dia 21 de maio. Então, só lembrando que amanhã ainda tem inscrições em Tiroleses, dia 1º, 2 e 3 no bairro Dona Clara, dia 8, 9 e 10 no bairro das Nações, dia 12, 13 e 14 no bairro São Roque, dia 15, 16 e 17 de maio no bairro Pomeranos e dia 19, 20 e 21 no bairro Imigrantes. Então, se você souber de alguém que mesmo já tendo passado a data, ainda há condições de fazer a inscrição na Secretaria da Assistência Social. Eu gostaria de também fazer um apelo aos novos vereadores. Fui procurado pelo Rotary Clube Timbó Pérola do Vale, inclusive faço parte desse clube há mais de 24 anos. Eles estão entrando com um projeto de subsídios globais e há necessidade de eles terem a declaração de utilidade pública. O clube tem mais de 26 anos de atividades comunitárias, então deverei entrar nos próximos dias com um projeto pedindo a declaração de utilidade pública do Rotary Clube Timbó Pérola do Vale. Eu pediria o apoio dos novos vereadores para nos auxiliar para que esse clube tenha essa titularidade. Obrigado a todos. Obrigado. Conceda a palavra ao novo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Boa noite. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Jorge Krieger, cumprimento os demais membros da mesa diretora, a todos os vereadores, cumprimento a toda a comunidade que se faz presente, aos suplentes de vereadores, ao seu João, ao Ito, Carlos Adriano Krieger, ao Piá, Carlos Alberto Schroeder, também que representa aqui a imprensa, aos nossos funcionários da casa, aos internautas e, de forma especial, ao meu grande amigo Gilmar Perazzi. O que me traz à tribuna é um projeto de lei meu
e também do meu colega, vereador Rubens Borchardt, que é o projeto de lei ordinária número 17 de 2014. Então, há tempo, nós viemos, eu e o vereador Rubens, desde o ano passado, do início da nossa legislatura, ele antes disso também, representando a Associação dos Taxistas, a ACT, junto ao Executivo, junto ao setor de planejamento da qual eles são ligados. Então, o ano passado, a convite do vereador Rubens, também participei das reuniões, estou participando. Então, este ano, nós já promovemos algumas reuniões junto com a associação. É uma associação muito bem dirigida, pessoas muito unidas, e junto à associação e principalmente junto ao setor de planejamento da Prefeitura. Então, no ano de 2011, eu não era vereador ainda, mas passou por essa casa, um projeto de lei, que é o projeto de lei 2506, de 2011, aonde foi regulamentado o serviço de táxi aqui de Timbó. Então, um pedido na época foi que o direito, a concessão dos pontos de táxi, que na verdade é uma permissão, uma concessão, ele deveria ser hereditário. Então, ele devia ter os seus sucessores. Por quê? No caso de um pai de família, um taxista, que sustenta a sua família, esse é o nosso entendimento, meu e do vereador Rubens, tanto é que foi agora a nível nacional também. Então, esse taxista, se porventura ele sofre algum infortúnio, algum acidente do trabalho, esse ponto de táxi não é dele, é uma concessão. Então, esse ponto, aquele local volta para a prefeitura, é licitado novamente, e a família desse taxista fica a ver navios. Então, é uma situação bastante complicada. Esse foi um pedido também que foi feito em 2011, mas em virtude de não ainda ter regulamentação federal, foi vedado pelo prefeito, porque ele não poderia sancionar a lei passando, digamos, em cima da nossa Constituição Federal. Esse ano, houve a promulgação da Lei Federal 12.865 de 2013, aonde dá essa possibilidade de, através de regulamentações municipais, o município, propriamente dito, reconhecer esse direito de o ponto dessa concessão, ela ser um direito, praticamente um direito de família, e ser encaminhada a seus sucessores legítimos. Então, a lei federal veio de uma forma ampla, havia de ser regulamentada, tem que ser regulamentada em todos os municípios, e eu e o vereador Rubens, juntamente com a parceria com a Associação dos Taxistas, estamos entrando com o projeto, foi protocolado nessa casa, e esperamos o entendimento de todos os vereadores também da necessidade de dar pelo menos uma certa segurança aos nossos taxistas, né? Em caso de algum acidente, alguma doença que o invalide do trabalho, possa passar esse ponto para a família, direito de família. Então, eu quero agradecer bastante a associação, em nome do presidente, do Claudinei, do Jefferson também, e ao meu colega Rubens, que nós participamos juntamente na formulação desse projeto. Quero falar também dos concertos, uma indicação minha e do vereador Douglas. Era um pedido bastante, foi feito para mim bastante vezes no sindicato também, que era o concerto da ponte do Rua Japão. Então, foi matéria também do nosso colega do jornal A Cidade. Depois disso, nós fizemos a indicação, as placas estavam soltas, e na semana passada eu vi os funcionários fazendo o concerto, mas a nossa indicação ainda, Douglas, não foi totalmente concluída. Nós pedimos também uma revitalização da iluminação, que ali é bastante precária. Então, conversei já ontem com o nosso secretário Orley, e ele me disse que está no projeto, e esse ano ainda vai ser concluída, que vai embelezar ainda mais aquele local. Quanto à homenagem de Bauer e Rubens, parabéns pela homenagem de ontem, ao presidente também pela organização do evento, ao coquetel que foi feito. Eu acho que é uma forma bastante bonita de a gente homenagear as pessoas de nossa comunidade. Claro que existem as homenagens póstumas também, mas é dessa forma que eu acho que a família do homenageado e o próprio homenageado quer receber a sua homenagem, o seu reconhecimento em virtude daquilo que ele fez para a comunidade, em vida. Foi muito bonito
As pessoas que estavam aí ficaram bastante satisfeitas, principalmente com a organização, e parabéns novamente. Então, todos nós vereadores podemos fazer uma indicação nos 4 anos, né, para um título. Então, é muito importante nós fazermos isso, que reconhece o trabalho desses nossos homenageados em vida, que também é importante. E também ao presidente, parabéns pela remodelação aqui da mesa dessa casa. Ficou bastante bonito, ficou melhor, os vereadores agora estão de cara para o nosso público, que é importante. Antes ficávamos de costas e tínhamos que, às vezes, nos reposicionar para fazer o nosso trabalho olhando para o nosso povo. Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nesse momento, passamos aos pronunciamentos das lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a plateia presente. Quero iniciar parabenizando, presidente, por essa mudança estrutural. Nunca fui a favor de nós ficarmos de costa para a plateia. Assim a plateia pode nos ver e ver se estamos prestando atenção devida à sessão. E da mesma forma nós também podemos ver alguns que estão aí e não estão prestando atenção também, né? Também tem disso. Presidente, quero te agradecer. Sexta-feira fiz uma solicitação para fazer parte de um curso que aconteceu na ANVI, Associação do Médio Vale do Itajaí, dos municípios do Médio Vale, organizada pela EGEM, que é a Escola de Gestão Pública Municipal da FECAM, para falar sobre o SICONV, módulo Ordem Bancária e Transferência Voluntária. Curso excelente, que mostrou, presidente, muito sobre o funcionamento da captação, e lá foram ditas coisas excelentes, coisas interessantíssimas. Quero dizer aqui da importância do nosso prefeito ter contratado a funcionária Marise. A Marise é uma das referências no Estado acerca de captação de recursos, entende muito sobre isso, mas o que me chamou a atenção, tinham pessoas de vários locais do Estado, Timbó Grande, Concórdia, Criciúma, e tinha muito poucas pessoas do Médio Vale do Itajaí. Tinha eu, representante de Timbó, tinha uma pessoa de Doutor Pedrinho e uma pessoa de Ascurra. Nenhum outro município esteve lá para representar naquele curso, e justamente uma novidade. Esse módulo do SICONV é uma parte muito contábil, mas é uma novidade do sistema, e foi uma coisa questionada entre os técnicos, entre os palestrantes, a falta de interesse da população dessa região. Afinal de contas, todos os convênios a partir de agora que virão pelo SICONV passarão por esse sistema. Foi falado algumas coisas importantes, especificamente, o que me chamou a atenção que foi dito o seguinte: a questão técnica ganhou força frente à questão política. Todos nós sabemos como sempre funcionou. Se você não tem força frente a Brasília, frente a Florianópolis, fica mais difícil de você viabilizar recursos para o município. E nós tínhamos um outro problema que se chamava-se IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano do nosso município é muito bom, e nós perdíamos muitas verbas para outros estados brasileiros com IDH pior do que o nosso. Nós éramos penalizados por termos um governo bem feito. Com essa mudança, a partir de 2000, que começou a ter o sistema através da internet, facilitou, porque a análise técnica leva em consideração outras questões, se não apenas o IDH e a questão partidária, política partidária. Então, desde então, a gente tem recebido muito aportes financeiros. Se nós formos olhar só no município de Timbó, quantas obras estão sendo feitas com recursos financeiros, só agora, podemos citar várias, né? E com certeza isso tem a ver com o trabalho da Marise e tem a ver com essa nova forma de fazer política pública do governo federal. Então, se é algo positivo do Partido dos Trabalhadores,
com certeza é isso, esse novo aporte na forma de mandar recursos. A FECAM, preocupada com essa questão de que muitos municípios, todos, na verdade não é muitos, todos os municípios do estado de Santa Catarina e do Brasil têm dificuldades no entendimento de como funcionam essas ferramentas. Então a FECAM vai criar colegiados para melhor entendimento dos municípios acerca dessas questões de como melhor funcionamento. Uma das questões que foi colocada é o seguinte: tem muita informação no site, todas as informações necessárias estão nos sites oficiais do governo federal, governo estadual, mas os técnicos não têm tempo para realmente se aprofundar tudo. Por quê? Porque é muito serviço para poucas pessoas. Ainda os prefeitos não veem a importância de ter pessoas trabalhando na captação de recursos. Então, é uma necessidade que foi colocada lá. Uma coisa importante, presidente, que foi colocada, o senhor, que eu sei que é muito amigo do Walter, do consórcio, a partir de 2014, as associações de municípios podem captar recursos para projetos regionais. Nós estivemos, por exemplo, lá em Blumenau, há uns 15 dias atrás, e tinha aquela questão da nova forma de lidar com o lixo, e uma das questões foi justamente quem é que vai arcar com esses custos. Nós sabemos que o lixo é um problema mundial. O que fazer com o lixo? Qual é a melhor forma de utilizar o lixo? Reaproveitar o lixo. Com essa nova forma do governo incentivar as associações de municípios, existe a possibilidade da própria Anvi conseguir dinheiro para fazer obras de tão relevantes papel para a comunidade de uma região e não só de um município. Afinal de contas, foi falado em 60 milhões de reais, e aí é muito dinheiro. Também foi falado... Falei sobre o colegiado. Então, relacionado, eu trouxe aqui, presidente, eu vou deixar nas suas mãos, quem tiver interesse, esse aqui é a apostila que nós recebemos no curso, eu vou deixar para o presidente, para ser colocada na nossa biblioteca, quem quiser dar uma olhada. É claro que é uma questão técnica, então é uma questão muito contábil, que chama atenção, e é importante que todos nós devemos ter contato, é a parte introdutória, inicial, onde explica de forma rápida o que é o Sinconv, suas principais linhas mestras. Acho que é importante nós sabermos, afinal de contas, todos nós podemos, de alguma forma, ajudar o município através de recursos, e todo recurso, seja uma emenda parlamentar ou qualquer outro, tem que vir via sistema. Não é isso, Bauer? Você que era secretário da Assistência Social, você não sabe muito bem disso. Senhor presidente, hoje estive de novo na Câmara Municipal de Blumenau, onde esteve o deputado federal Peninha, falando sobre o projeto de lei 3722/2012, que é a revogação do Estatuto do Desarmamento. Confesso que eu sempre fui a favor do desarmamento e saí de lá hoje de manhã com a opinião mudada. Esteve um palestrante, um especialista chamado Beto Barbosa. Não, Beto Barbosa é outro, é Beni Barbosa, que falou sobre a história do desarmamento, o porquê do desarmamento. Foi uma coisa fantástica. Todos nós aqui, os adultos, participamos com certeza em 2005 do referendo. Vocês lembram do referendo que aconteceu, se as pessoas eram favoráveis ou contrárias à comercialização de armas de fogo e munição no Brasil? Lembram? Levantaram números incríveis. 60 milhões de brasileiros votaram pelo não ao desarmamento. O não ganhou, mesmo com o apelo do governo e apelo das mídias pelo sim. Nunca na história desse Brasil, como gosta de dizer o Lula, um presidente da República, um candidato, uma pessoa que se reelegeu presidente, ganhou tantos votos. Ele foi o mais próximo, com 58 milhões de votos. Quer dizer, a maior votação da história do Brasil, 60 milhões de pessoas não foram ouvidas, porque ainda hoje vigora o Estatuto do Desarmamento. Para você conseguir ter uma arma é muito difícil. E eles levantam várias questões. A região sul, 80% das pessoas votaram pelo não. Isso é um atentado contra a democracia. Eu, particularmente, não tenho arma e nunca pretendo comprar arma nenhuma.
Mas a questão, e ele falou uma questão muito bacana, não é porque eu tenho uma faca que eu vou matar alguém com essa faca. Não é porque eu tenho um carro que eu vou atentar contra a vida dos outros. Nós temos aqui em Timbó, sei que o Douglas até faz parte, não sei se algum outro vereador, muitos clubes de caça e tiro, por exemplo. Quer dizer, nós estamos cerceando o direito a um esporte reconhecido mundialmente, no momento em que a gente proíbe esse tipo de coisa. Convidei o deputado Peninha, convidei o palestrante para vir aqui na nossa Câmara para falar sobre esse assunto, mas a agenda é muito complicada, não sei, presidente, se vai poder vir. Quero ainda, para terminar, falar duas situações que estão me incomodando. Uma relacionada à semana passada e uma de ontem. Douglas, não quero aqui questionar a questão do Piscine. Não tenho dúvidas que aconteceram aí problemas, sejam eles esse projeto, não sei dizer porque não vi. E a gente sabe muito bem, e isso eu já falei em outra oportunidade, já falei quando era suplente, na outra, o Tuti talvez vai lembrar, que se o prefeito fosse da base do governo estadual, nós não tenho dúvida que já teria sido pronto e finalizado o Cine. O PP não fazia parte da base do governo até bem pouco tempo atrás. Vocês sabem muito bem disso. É óbvio e evidente, se fosse o contrário, essa obra teria sido feita. Então eu entendo também a demora. Não quero aqui achar culpados. Agora me surpreende o valor, isso me surpreende muito. Essa casa que nós estamos aqui tem 1.800 metros quadrados, custou de 4 a 5 milhões. Vamos contar, sei vereador, calma, é 4 milhões, mas faltou elevador, faltou algumas coisas, que quando ficar pronta, vamos imaginar que vai chegar é perto de 5 milhões. É uma obra enorme, quer dizer, a parte de dentro do Cine, o que vai ser colocado? Tem diferença entre você colocar um piso normal ou um piso, sei lá, que tipo de piso? Então, talvez esse projeto possa ser refeito no intuito de barateá-lo. Se não os 3 milhões, como era a ideia inicial, talvez 5, que já seria um valor astronômico. Mas o que eu gostaria que a Comissão talvez de Urbanismo fizesse é isso, uma discussão para ver se a gente pode chegar num valor menor, porque de fato é assustador. Nós estamos falando de um valor 50% maior do que o valor dessa Câmara, que já é muito questionada pela população da cidade. Inclusive o Manfredo questionou aqui quando esteve aqui na tribuna. Para terminar, eu ontem estava vendo uma discussão que está acontecendo entre o clube de futebol Palmeiras e o clube São Paulo. Tem um jogador chamado Allan Kardec, que jogava no Palmeiras e agora vai ser transferido para o São Paulo. E a briga que veio para a mídia é por causa que o jogador ele queria ganhar 220 mil por mês. 220 mil por mês. A gente tem que trabalhar aí o mês inteiro para ganhar isso, né? 220 mil ele queria ganhar. E aí o Palmeiras ofereceu 215. Aí o pai do jogador, que é o procurador dele, sabe o que ele falou, presidente? Vocês escutaram isso? Vocês viram isso aí? O pai do jogador ficou indignado. Isso é uma vergonha. Como é que pode o clube oferecer só essa diferença de 5 mil? Por que não ofereceram logo 5 mil a mais e nós fecharíamos com o Palmeiras? Vamos jogar com o São Paulo porque trataram nós mal. Poxa vida, 5 mil reais virou nada. Nós estamos falando de 65 mil reais no ano, contando o 13º. Quer dizer que o pai desse jogador, que eu queria saber o que esse cara ia fazer da vida se não fosse jogador de futebol. Eu queria ver onde é que ele ia ganhar 220 mil reais por mês. Se ele não sabe o que é dinheiro. O Rubens, que trabalhou na construção civil, Tuti, que trabalha com isso, para ganhar 5 reais a hora é um pau brabo. Aí os caras estão falando de 5 mil como se não fosse nada. Eu tenho que ver o Neymar com aquele cabelo enfeitado ganhando 5 milhões de reais por mês. Onde é que vai parar as nossas questões morais e éticas nesse nosso país? Tem coisa que às vezes nem me indigna. Eu me pergunto onde é que nós vamos parar.
Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao líder de bancada do PP, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, senhor presidente. Jorge Krieger, vice-presidente Rubens, demais vereadores. Quero cumprimentar o suplente vereador, seu João Chimansky, Carlos Schroeder, Guito, aos demais que nos acompanham nesta plateia e também aos que estão assistindo pela internet e aos servidores desta casa. Também quero lhe parabenizar, senhor presidente, relacionado a essa questão da mudança da mesa aqui. E nós havíamos solicitado já quando foi inaugurado, mas não havia possibilidade no momento de se fazer isso, mas é questão de respeito à plateia, de respeito às pessoas e aos eleitores, que os vereadores se sentassem de frente para as pessoas e não de costas. Parabéns, vereador, presidente desta casa. Relacionado, eu ia até falar sobre o Dia Internacional da Educação, mas nada tem a se falar, que foi comemorado ontem no dia 28 de abril. Dá para pegar o trecho do discurso do vereador Fabrício relacionado à questão do jogador de futebol e trazer para a classe dos professores que, infelizmente, não tem o que se comemorar. E ontem era o Dia Internacional da Educação, dia 28 de abril. Não quero entrar novamente na discussão, vereador Fabrício, relacionado ao SIC, não queria falar sobre isso, mas é claro que o valor ele assusta e também nos assustou, e nós ficamos surpresos, mas talvez esta surpresa ela teria vindo antes, lá no ano de 2008, novamente vou repetir isso, porque foi lá onde foi demolido o antigo Cine para tentar se reconstruir um novo SIC da nossa cidade, mas infelizmente sem esse projeto necessário, onde tem a parte elétrica, a parte de climatização, a parte de sonorização, a parte acústica, enfim, que realmente demanda de uma obra bastante complexa e demanda de um alto valor. Discussão, sim, ela é válida, sem dúvida alguma, é necessário discutir os assuntos, isso é imprescindível. Agora, uma coisa eu já lhe afirmo, me antecipo a lhe afirmar que o nosso prefeito ele não faz obras barateando a obra, ou seja, para ficar meia boca, diríamos assim, no linguajar português popular. Ou faz bem feito ou não se faz. Infelizmente, não querendo novamente citar quem foi o ex-prefeito, quem não foi, porque todos deram a sua parcela de contribuição nos seus limites de questões orçamentárias e até nos seus limites de gestões, no seu limite de poder estar à frente do Poder Executivo, mas foi um erro, sim, naquela época, em não levantar os custos, ou seja, não ter o projeto global completo da obra, para se saber o custo e ver se haveria condições de reconstruir e fazer um novo SIC. E, infelizmente, foi feito sem noção de custo, e em julho, se eu não me engano, em junho e julho de 2008, quando estava se iniciando, naquela época, a campanha eleitoral, um documento que o vereador Gebauer até nos trouxe hoje com algumas informações, onde existia um orçamento de apenas, se eu não me engano, eram 600 mil reais da União, ou do Estado, e 100 mil reais da União, mais um orçamento próprio do município que o prefeito havia colocado para o próximo ano, que totalizava em torno de R$1 milhão para a obra do SIC. Mas não se tinha o valor, não sabia se quanto ia custar. É a mesma coisa, eu demoli minha casa, eu tenho 100 mil para fazer uma casa nova, vou demolir minha casa, quero construir uma casa de 500 metros quadrados com 100 mil, mas eu não sei quanto ela vai custar 1 milhão, eu tenho 100 mil. Então, peraí, se eu tenho 1 milhão, a obra vai custar 7, eu não posso demolir porque eu preciso ter um orçamento garantido para construir aquela obra, senão vai ficar, obviamente, pela metade. E com todo o esforço depois do nosso prefeito, Laércio, investiu mais uma quantia, mais um valor para que a obra terminasse na parte externa, para que não ficasse exposta ao tempo e deteriorasse aquilo que foi iniciado. E agora, infelizmente, foi feito o projeto interno, o alto valor, sim,
7 milhões de reais. Isso também nos assusta, também nos deixa indignados de uma certa forma, porque não é assim, infelizmente, que se faz obra pública, né? Não se faz nem obra privada dessa maneira, quanto mais obra pública que diz respeito ao dinheiro público. Então é necessário ter um maior comprometimento com isso. Então nós também ficamos bastante surpresos, quanto mais então indignados com essa situação, mas infelizmente não se tem o que fazer. É necessário agora buscar recursos, como o vereador Tutti também muito bem colocou aqui, até foi a Florianópolis nessa semana, buscar, ou vai amanhã, né? Vai amanhã buscar recursos, ou, enfim, buscar através do governo do Estado. O projeto já está com o governo do Estado e esperamos, quem sabe, que o governo do Estado, através do governo do Estado, enfim, da União, a gente consiga angariar mais recursos aí para que a gente possa finalizar essa obra que já foi tema de vários debates, enfim, e de várias falas, né? Não só nessa tribuna, mas na mídia de maneira geral. Tem uma parte, vereadores. Só para complementar a sua informação, os números que nós temos, em 2008, a União investiu R$105 mil, o Estado R$600 mil, em 2009 a Prefeitura investiu R$313.517,33 na gestão do prefeito Laércio. Em 2010, 2011, o Estado investiu R$400 mil e a Prefeitura mais R$172 mil. E em 2013, R$79.897,98, totalizando a União R$105 mil, o Estado R$1 milhão e a Prefeitura R$565.415,31. Então foram 565 mil investidos, ainda além do 1 milhão que se tinha, para que a obra terminasse da parte externa, para que não ficasse exposta ao tempo. Exceto aqueles R$79 mil de 2013, que foi devido àquela tempestade de granizo que aconteceu, que infelizmente acabou danificando o telhado e precisou ser refeito praticamente toda a parte metálica aí do telhado. Eu havia feito, há um tempo atrás, um requerimento ao Poder Executivo solicitando, tendo em vista aí, melhor dizendo, a construção de vários empreendimentos aí do município, tirando vários imóveis do aluguel, também por parte da saúde, por parte do esporte, por parte do desenvolvimento econômico, por exemplo, a construção do novo pronto-socorro, acabando com o sistema SEMUR que consumia aluguéis, enfim, postos de saúde. Os últimos 3 estão sendo construídos agora, o da Pomeranos está sendo entregue nos próximos meses, o do bairro Imigrantes e Padre Martin Stein também vão ser construídos, já existem recursos garantidos para isso, e além de outros vários imóveis. Mediante isso eu havia solicitado um requerimento, havia feito um requerimento encaminhado ao Poder Executivo, aprovado por esta Casa, solicitando a economia que o município teve desde o ano 2010, a qual o nosso prefeito Laércio tomou a frente do Poder Executivo do nosso município, procurando saber o valor da economia com relação aos aluguéis de todos os imóveis públicos do nosso município que foram construídos e que saíram do aluguel. E eu tive o resultado aqui, os números dos resultados, eu vou dar um resultado bastante resumido, né, que tem aqui por secretarias. São quase R$800 mil em economia somente em aluguéis, ou seja, além dos prédios agora serem de patrimônio público nosso, foi economizado R$800 mil desde 2009, 2010, enfim, quando se iniciou esses empreendimentos para que os prédios públicos saíssem do aluguel, foram economizados quase R$800 mil, isso até agora, no mês de março de 2013. É claro que até o ano de 2016, e assim por diante, será muito dinheiro que permitirá com que o município poderá investir em outras obras de melhorias para a nossa comunidade. Quero também parabenizar o Poder Executivo pela obra que está sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Timbó e o Governo do Estado, a Defesa Civil, da ponte do Cedrim. Há um tempo atrás nós estávamos lá numa festividade, o prefeito Laércio esteve lá também, eu havia conversado com ele, o vereador Jorge também estava por lá, e nós havíamos solicitado a ele, isso no ano passado ainda, para que ele olhasse com carinho para aquela questão, que infelizmente a ponte lá permite, até a data de hoje, que passe apenas um veículo
de cada vez, e é um caminho lá que, na verdade, quando acontece as enchentes no nosso município, um caminho onde as pessoas podem se dirigir, se deslocar para outras cidades, outros bairros, enfim, passando ali pela Tifaica, enfim, tem ali uns atalhos. E seria uma obra importante, não só para aquela região, mas também faz divisa com outro município, município de Rio dos Cedros, e ele nos deixou bastante otimista na época, dizendo que possivelmente poderia ser feita uma parceria com o governo do Estado para que essa obra saísse do papel. E nós até conversávamos na época com também o chefe da Defesa Civil, o senhor Viggo Stark, e também com planejamento e obras, e eles também nos diziam a mesma coisa, e nós tivemos a grata satisfação de receber a notícia, e a obra inclusive já começou, em parceria com o governo do Estado, a Defesa Civil, está se alargando aquela ponte do Cedrim, que hoje ela tem ali a medida dela de 5 metros, ela vai passar a ter 10 metros de largura, possibilitando assim o tráfego de 2 veículos, não mais tendo aquela preocupação com acidentes, enfim, e outros mais que poderia acontecer. E existe uma curiosidade muito grande em relação a essa ponte. Ela foi construída em 1949 pelo ex-prefeito Mário Schuster, que é avô do prefeito hoje, Laércio Schuster, que está alargando aquela ponte lá no bairro Cedrim. Mais uma obra importante para o município de Timbó, mais propriamente dito para aquela localidade do Cedrim. Para finalizar, senhor presidente, eu quero apenas aqui destacar que também quero parabenizar, antes de falar sobre o título de Ordem do Mérito Municipal, o senhor Igor Federico Arthur Germer, quero parabenizar o vereador Valdemar Gebauer, o vereador Rubens Bocha também, pelo título concedido ao senhor Nelson Weingartner, que é por esse caminho mesmo. Temos que homenagear as pessoas de bem da nossa cidade, olhando para o mérito daquilo que elas sempre procuraram fazer para o bem da nossa comunidade. E assim sendo, eu já havia conversado há um tempo atrás com os meus colegas vereadores e visto a possibilidade, eu já tinha isso dentro da minha intenção de proporcionar uma homenagem ao senhor Ingo Germer, ex-prefeito de Timbó, que não só ex-prefeito, que contribuiu muito com a cidade de Timbó, mas que também é um grande empreendedor na nossa cidade. Seu Ingo Germer, ele, na verdade, recebeu o troféu Conde de Boa Vista por ter sido eleito o prefeito expressão nacional no ano de 1986, pelo jornal Correio de Recife. Não precisa falar mais nada. Cidadão honorário paulistano, também cidadão honorário do Campo Alegrense. E o livro dele retrata muito bem a sua passagem pela política, pela sua vida privada, enfim, mais propriamente dito pela vida pública. Ingo Germer, cidadão prestante. Ou seja, muito serviço prestado à comunidade, e nesse intuito, então, quero proporcionar a ele essa singela homenagem, desde que seu Ingo Germer já foi cidadão honorário da cidade de São Paulo, da cidade de Campo Alegre, no Paraná, e aqui em Timbó, a cidade natal dele, até hoje não recebeu essa homenagem. Então, quero proporcionar a ele vereador, essa possibilidade de homenageá-lo. Nesse sentido, eu apresento um projeto de decreto legislativo e pedir à assessoria desta casa que convidem a todos os vereadores para que possam subscrever e também, assim, desta forma, homenageá-lo. Me permite uma parte? Sim, senhor. Como coloquei anteriormente, esses títulos são muito importantes para a nossa comunidade, principalmente para o homenageado e para a família. Então, parabéns pela iniciativa. Quem já leu o livro do seu Ingo vê da importância dele, principalmente na nossa cidade. Então, já foi prefeito da nossa cidade, empreendedor da nossa cidade, um homem com muitas ideias, com bastante saúde ainda. Tenho muito contato com o filho dele, o Magnus, então ele conta um pouco da história do empreendedorismo do seu Ingo. Então, e a cultura dele também, que é bastante ampla. Então, parabéns, Douglas, pela iniciativa. O que é de se estranhar que um homem dessa capacidade já recebeu esses títulos em diversas cidades aqui do Brasil.
não tenha recebido aqui na sua terra natal, que é Timbó. Eu citei 3 títulos aqui que ele recebeu, que mais nos impressiona aqui que é o por ter sido eleito prefeito de expressão nacional em 1986 pelo jornal Correio de Recife, mas recebeu vários outros títulos também, de várias outras classes, não só da nossa cidade, mas de todo o estado de Santa Catarina e do Brasil afora. E também foi um grande colaborador da nossa campanha, da campanha do prefeito Laércio, também em 2008 e em 2012. Sempre estando apoiando, estando ao lado do prefeito. Laércio foi um grande colaborador da nossa campanha. E em todos os eventos públicos da nossa cidade, a gente pode ver próximo dos seus 92 anos, mas o Ingo Guerme está ali presente, procurando estar sempre marcando a sua presença e dando ainda a sua contribuição da maneira que lhe cabe. Então, nesse sentido, eu acho que é importante nós homenageá-lo, sim, dando a ele a oportunidade de vir a esta casa e receber a Ordem do Mérito Municipal proporcionada por esta Casa Legislativa. Só para deixar o vereador Marcelo Ferrari informado, inclusive hoje o ex-vereador e empresário também, Antônio Girardi, esteve aqui na casa trazendo documentos e até entrou em contato comigo. Há mais de um ano eu solicitei à família Girardi, a N, esposa do Antônio, Antônio Girardi, os documentos, porque eu tinha a vontade, visto que o Ingo Guerme foi prefeito pelo PMDB, e o PMDB gostaria de fazer essa homenagem. Os documentos nunca foram entregues para nós, e agora o senhor vai fazer, extremamente digna, justa essa homenagem. Não vou participar dessa homenagem porque o meu partido entende que nós deveríamos fazer, e realmente nós solicitamos esses documentos há mais de um ano para o ex-vereador Antônio Girardi. Então, de qualquer forma, parabéns, que faça a homenagem. E, afinal de contas, indiferente de sigla partidária, ele foi, sim, e é uma pessoa importante para a nossa comunidade. Só que deixa claro que o PMDB iria homenageá-lo. Eu tinha essa vontade, nós podemos homenagear uma pessoa por legislatura, e seria o seu Ingo Guerme. Agora eu vou procurar uma outra pessoa aí, talvez relevante do partido aqui em Timbó, mas só para deixar isso registrado, que tínhamos, sim, e por não sei que motivos, não vieram os documentos para nós e agora vieram para você. Me permite uma parte. Eu não sei, vereador, porque o senhor me citou, me deixar informado disso, até porque o livro que o Douglas tem em mãos ali, o livro é meu. Então, todos os dados desses... até eu recomendo a leitura de todos esses dados que são repassados ali, que o vereador Douglas fez uma pequena leitura, todos estão no livro. Então, essa justificativa que o senhor está utilizando, que queria fazer, mas um passou na frente e fez, eu acho que o senhor já foi vereador desde o início da legislatura conosco, desse ano. O senhor acho que foi 2 anos vereador como suplente, assumiu como suplente, então teria tempo hábil, até porque o PMDB sempre teve bancada aqui nessa casa, e o seu Ingo foi prefeito em 82? 89. Então haveria tempo, sim, para se fazer homenagem. Agora que um vereador está fazendo, todo mundo quer fazer. Então, isso, para exprimir essa vontade, se o senhor tivesse em busca de documentos, poderia ter repassado aqui a essa Casa Legislativa, os nossos servidores, que teria vontade de fazer. Até o senhor conversou comigo na semana passada a respeito, e foi isso que eu passei para o senhor também. Não sei por que o senhor direcionou a fala para mim. Obrigado. De 82 a 88 ele foi prefeito, né? Respeito a sua opinião, vereador Fabrício, eu realmente não sabia de que o senhor havia solicitado, isso é uma questão pessoal, interna. Eu procurei saber da história do seu Ingo mais próxima. Eu solicitei o livro ao vereador Marcelo, que tinha o livro, e procurei elaborar o projeto e também solicitar a família do seu Ingo para que desse uma complementada nesse projeto, até inclusive a família do seu Antônio Girardi. Mas também faço, não entrando na questão do mérito político, mas eu faço das palavras do Marcelo as minhas palavras.
O ex-prefeito Ingo Germer foi prefeito de 82 a 88, recebeu vários títulos naquela época. Após isso, está com quase 92 anos de idade. O PMDB sempre teve vereadores nesta Casa Legislativa e até hoje não foi concedido o título a este cidadão. Então, nesse sentido, eu procurei apresentar esse projeto e convido a todos os vereadores para que assinem e também subscrevam esse projeto para que possam homenageá-lo no momento oportuno. Seria isso, senhor presidente. Só para finalizar, mais um detalhe, também não vejo a questão partidária. Nas questões que nós procuramos homenagear a uma pessoa, questão partidária, ela fica extremamente distante disso. Nós olhamos apenas a questão do mérito. Nós temos que olhar para a pessoa, para o mérito daquilo que ela fez e nos proporcionou, e não apenas a questão partidária. Se fosse assim, eu teria que procurar alguém do PP. De repente, enfim, tem vários que poderia homenagear. Eu tenho o senhor Ingo Germer como um exemplo de cidadão para a nossa cidade, um exemplo de prefeito, um legado que tem deixado na nossa cidade, e é um excelente exemplo para mim. Então eu procuro, sempre tive até porque meu pai trabalhou com ele na prefeitura, na época que ele foi prefeito. E eu sempre, quando assumi como vereador no ano passado, sempre tive essa ideia de fazer. E agora chegou o momento. Até, vereador, para complementar, não houve na história de Timbó ainda uma pessoa tão condecorada e tão ganhadora de títulos e com prestígio a nível nacional como o seu Ingo Germer. Ele foi muito reconhecido por várias vezes. O livro relata aí que ele fez, ele acompanhou comitiva de presidentes a outros países, José Sarney e outros presidentes que sucederam antes também. Então, com certeza, ele é merecedor do título, cidade que ele nasceu, inclusive. Exato. E até me deixa triste saber que o PMDB pensa desta maneira. Realmente me deixa triste, porque não é dessa forma que nós devemos agir. Até porque não é o PP que está proporcionando uma homenagem ao senhor Ingo Germer, é a Câmara de Vereadores de Timbó, através do meu projeto, que estou sendo apenas o autor do projeto, mas é a Câmara que vai aprovar e vai homenageá-lo, não é o Partido Progressista. Então me deixa extremamente triste esse pensamento do seu partido de que o PMDB queria homenageá-lo. É a opção, é o momento, chegou o momento de homenageá-lo. Infelizmente, acabei protocolando antes, repito, não sabia da sua intenção, do fato de você ter conversado com a família, isso não me veio ao conhecimento, e agora está aqui o projeto e vamos em frente. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Conceda a palavra ao líder de governo, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Dispenso os cumprimentos iniciais, quero cumprimentar o doutor Dalcanali, que chegou há pouco. Nós tivemos nessa semana e na semana passada algumas reclamações referente ao posto de saúde do bairro Imigrantes, que está sem médico. O Tuta estava me relatando também algumas reclamações. E hoje nós estivemos junto com o secretário Alfredinho para tirar essas dúvidas. Então, nós sabemos que está portando nessa casa aqui, e eu acho que será votado na sexta-feira, o projeto dos mais médicos, para esse aporte financeiro dos custos desse programa. Então, na próxima semana, com certeza, até na sexta-feira, esse projeto deve ser votado. Eu acho que na terça já vai... Na segunda já vai ser encaminhado ao executivo, e creio que vai ser aprovado na casa, e com certeza vai ser solucionado o problema do bairro Imigrantes com a vinda de mais 2 médicos. São 3, mas um já está aqui, e está vindo mais 2. Né? Então, são 3 médicos do programa Mais Médicos do governo. Então, é uma das nossas prioridades agora, solicitada pelo nosso secretário, para que nós demos celeridade para botar em funcionamento esse projeto com mais 2 médicos. Uma parte, vereador. Sim. A doutora Ruth, do bairro Imigrantes, pediu a exoneração do cargo, né? Então, de fato, o bairro Imigrantes está sem médicos atualmente. Nós temos problemas de exoneração, temos problemas também de licença-prêmio, e assim o secretário vai ter que, digamos, ir driblando todas essas situações que ocorrem, são normais acontecer dentro da secretaria, até porque são profissionais bastante qualificados.
Quanto ao requerimento que o vereador Fabrício e o vereador John fizeram, salvo engano, já fazem mais do que 40 dias, então já foi respondido para eles da forma escrita, e também eu havia me pronunciado aqui no mês passado que eu havia conversado com a secretária Pileca, o Marcos também fez esse intercâmbio para nós, pelo volume de cópias que são necessárias para a apresentação de todo esse projeto das indenizações referente à ponte do binário central. Então, uma grande parte o vereador Fabrício até colocou, que foi bem respondido pelo Executivo, e na sexta-feira, às 9 horas da manhã, já era para ter acontecido na semana passada, mas eu não estava presente e quero estar presente na reunião também, vai ser recebido, então, como resposta àquele requerimento, de forma verbal, o vereador Fabrício e o vereador John, junto com a secretária Pileca, às 9 horas da manhã. Então, já havia comunicado a eles. Também sobre o projeto, como o vereador Douglas colocou, acho que é uma surpresa para todos os vereadores, para mim foi surpresa também, o projeto da finalização do nosso cine-teatro. Então, o projeto foi licitado, o governador, como eu falei na semana passada, quando o governador esteve no nosso auditório, nos sindicatos metalúrgicos, ele se comprometeu em ajudar o município desde que nós apresentássemos um projeto de conclusão. A empresa que participou da licitação e ganhou, a empresa IOC, é uma empresa bastante renomada, não só aqui em Santa Catarina, mas a nível de Brasil, tem como clientes Embratel, Infraero, VEG, Malve e tantas outras, concluiu o projeto também do Carl Hans em Joinville, do centro de eventos. Então, para nós também uma surpresa o valor, mas temos que se ater ao projeto, como o vereador Douglas bem colocou. Quanto à colocação do vereador Fabrício também contra o Estatuto de Desarmamento naquela situação, como ele bem colocou, dos 60 milhões também que não participaram, eu acho que é um grave problema. Eu acho que armar a população é gerar mais violência, no meu pensamento. Claro que a pessoa se sente mais segura, mas muitas das pessoas que tinham armas antes do Estatuto de Desarmamento sequer saberia municiar e trabalhar com uma arma, e quanto mais disparar. Então, é um risco também na mão da comunidade. Se nós tivéssemos segurança pública adequada, com certeza nós não precisávamos nenhuma arma na mão de qualquer cidadão. E sim, para como ele bem colocou, Fabrício, o vereador Fabrício, nas mãos dos clubes de caça e tiro, que fazem um excelente trabalho na área esportiva. Então, o que falta, sim, é o governo dar segurança pública para nós. Nós temos exemplo do que vem ocorrendo aqui na nossa região, aumento de assaltos, novamente lá em Benedito Novo, pifou os explosivos ali no caixa eletrônico, foi tentado novamente explodir o Banco do Brasil de Benedito, aconteceu também com o Banco do Brasil de Rio dos Cedros, acho que por 3 ou 4 ocasiões. Então é isso que nós precisamos de segurança pública. Nós precisamos estar confortados com a segurança que o governo não dá, que o governo não dá aqui para a nossa comunidade, mas não é só aqui em Timbó, é a nível do Brasil. O que nós precisamos da nossa comunidade é justamente isso, a cobrança da onde todos nós trabalhamos, daquele abaixo-assinado, que nós colhemos praticamente 9.000 assinaturas e, infelizmente, ainda tivemos uma resposta, mas não a resposta que nós gostaríamos de receber, que era a melhora do efetivo e a volta dos 190 aqui para Timbó. Para mim, o assunto ainda não está encerrado, a gente vai batalhar, ainda vou estar levando novamente, na segunda-feira, a deputada Ana Paula vai estar junto ali com a diretoria do sindicato, e nós vamos estar entregando novamente para ela esse abaixo-assinado, do qual ela participou também da audiência junto com o secretário de Segurança Pública, o Grupo. Então, seria isso. Obrigado. Não havendo matéria na ordem do dia, gostaria de informar aos senhores vereadores que os projetos de lei número 12 e 18 de 2014 requerem a urgente apreciação por parte desta Casa Legislativa.
posto tratar de assuntos de relevante importância para a nossa comunidade. Considerando o comprometimento desta Casa com a sociedade timboense e considerando a urgência e o relevante interesse público das matérias em tramitação, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 5 de maio do ano em curso, às 8h30, que terá a seguinte pauta: apresentação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 18/2014 e discussão única ao projeto de lei número 12/2014. Solicito a colaboração dos presidentes das comissões e seus integrantes na tramitação das matérias. Obrigado e boa noite a todos.